Então, bora. Fizemos essa, né? Temos mais uma. Vamos lá. Isso aqui eu já vou começar a fazer junto com vocês. Ó. Ele diz assim: uma financeira deseja aplicar uma taxa mensal no regime de capitalização composta que é equivalente. Importante, vamos notando os detalhes ao longo da leitura. Já falou que é composto, ele falou equivalente, né? A taxa bimestral aí me deu um número aí esquisitão, 5,0625%. Desse modo, a taxa aplicada pela financeira deve ser, então, vamos pensar. A bimestral é 5,0625%, né? Ele quer saber, de forma implícita, né? Na verdade, de forma explícita, porque ele falou logo no começo, a taxa mensal capitalizada por 2 meses, não é verdade? Ele fala lá, uma financeira deseja aplicar uma taxa mensal. Então, eu vou ter que converter essa que é bimestral para uma mensal, no regime de capitalização composta, que é equivalente. Então, o trabalho aqui nós já sabemos como que se faz. Aí o detalhe, novamente, aqui essas questões vão pegar sempre na matemática básica. Tá? Ficar bastante espertos em matemática básica. Vamos apagar aqui. Tanto que ele me deu um dado aí no problema, né? E a gente tem que saber como que se usa esse dado aí que ele me deu. Então é o seguinte, vamos lá. Ele quer converter uma coisa que é bimestral para mensal. Logo no início ele deu o comando, ele quer o mensal. Então o bimestral que ele me deu, a taxa bimestral é de 5,0625% ao bimestre. Sabendo isso, eu quero chegar numa taxa mensal, que eu não sei quanto vale, certo? Ok, o que nós vamos fazer? Igualar as razões. 1 mais I. Quem que eu escolho colocar primeiro aqui? Eu escolho o menor, o mensal, e elevo no tempo o menor. Vou igualar a razão da taxa maior, que no caso é a bimestral sem elevar a nada. Então, essa taxa vai ser 0, opa, corrigindo, né? Essa aqui não. Essa aqui é o que eu quero. Tá? Quanto será o tempo? Como eu estou convertendo algo que é bimestral para mensal, a minha pergunta vai ser, dentro do bimestre existem quantos meses? 2. Isso será igual a 1 mais 0,0 e aquele número lá. Desse jeito aqui. Então, 1 mais I, não posso somar número com letra, então deixa assim mesmo, igual a 1,050625. Para eliminar esse quadrado, eu teria que fazer uma raiz naquele membro. Então, ficaria IM igual a uma raiz de índice quanto? 2. Só que o 2 não precisa aparecer. Quando é vazio, aqui é a raiz quadrada. 1,050625. Professor, como que eu vou chegar na raiz desse número? Então, é onde ele vai brincar com a matemática básica. Ele não deu nenhuma raiz aqui. Ó. Ele falou, considere, e deu algumas coisas aí para mim. Mas a raiz em si ele não deu. Eu preciso lembrar de uma coisa que eu falei para vocês na aula anterior, que é aquele esqueminha da raiz, o que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra. E aí a ideia de matemática básica que ele está brincando com você aqui, ó, que ele está te perguntando, você lembra? A matéria é matemática, então tem matemática básica aqui dentro. É o seguinte, se eu tiver uma base aqui, numa raiz de índice x e expoente y, isso aqui pode ser escrito assim, ó, a elevado a y sobre x, tá bom? Ah, como que eu vou pensar nisso dentro daquele problema? Vamos ver. Isso quer dizer que, aqui é a atenção da questão,
Se não aparece nada nesse índice, eu falei para vocês que era 2, não era? Aqui é 2. E se não aparece nada como expoente dessa base aqui, o expoente é 1. Então, como que eu escreveria isso em termos de potência? Ficaria 1,0500625, só que elevado aqui a 1 sobre 2. Só que 1 sobre 2 é a mesma coisa que meio. Um sobre 2, 1 dividido por 2 é a mesma coisa que 0,5. E aí eu pego dos dados ali do problema que 1,05, não sei o que lá, elevado a meio, isso aqui, ó, elevado a meio, é 1,025. Ele me deu. Eu mando subtraindo. Hã? Não. A raiz não é este número vezes ele mesmo. É ao contrário. Este número aqui vezes ele mesmo, 1,025, vezes 1,025, que dá isso. Exato. Entendeu? Então não daria. O máximo que eu poderia tentar era substituir nas alternativas, mas ainda assim daria muito trabalho. Então, o ideal é você usar a ferramenta que ele te deu mesmo. Ele te falou um número ali, teria que lembrar dessa matemática básica. Então, se eu mandar esse 1 subtraindo, ficaria 0,025, que em termos percentuais significa 2,5%. Isso, matemática básica ali, tá? Facinho? Facinho, né? Isso aqui é fácil, difícil é português. Bom, aqui a brincadeira muda. Olhem só. Copiaram essa daí? Copia aí rapidinho, vou dar um tempo para todo mundo terminar de copiar, porque aqui eu vou precisar que vocês acompanhem. A gente fique no tempo aqui, juntos. Meio é a historinha de quem? Aqui ou aqui? Aqui. Eu coloquei uma raiz até aqui, tudo bem? Que é o quadrado. Aí quem estava embaixo é o numerador. Quem estava em cima é o denominador. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Isso aí. É o macetezinho aí. Professor, tá fácil já, não tá? Não tá achando fácil? É facinho. E se ele quiser dificultar um pouquinho, ele pode? Sempre pode. Se ele quiser dificultar um pouquinho, ele vai misturar o quê dentro do problema? Da onde que não vai passar, Anderson? O que não vai passar é disso aqui agora que a gente vai falar. Nós estamos falando de uma taxa equivalente, beleza? Mas antes de falar de taxa equivalente, nós já tínhamos falado da nominal e da efetiva, não tinha? Será que dentro disso que nós estamos discutindo agora, que é equivalência de taxas, ele pode misturar aquela ideia anterior, a da nominal e da efetiva? Pode. Tá? É o que vai acontecer nesse problema. Olha o que ele diz, ó. A taxa efetiva bimestral, olha aqui, já falou de taxa efetiva, não falou? É uma outra coisa. Que é equivalente. E aí, professor? Porque aí ele falou a efetiva bimestral. E agora ele falou, é equivalente a uma nominal.
Quantas taxas ele já está citando aí? 3. Ele está citando taxa efetiva, taxa equivalente e taxa nominal. Vamos ver o que ele quer, vamos ver. A taxa efetiva bimestral, que é equivalente a uma taxa nominal anual de 36 capitalizado mensalmente. Bastante coisa tem aqui, gente. Muita coisa. Então, vamos filtrar. O que ele quer que eu faça de verdade? O que ele quer? Ele quer uma taxa que é equivalente. Uma taxa efetiva que é equivalente. Então, aqui a interpretação tem que ser bem precisa. Olha o que ele está me perguntando, o que ele está me pedindo. A taxa efetiva bimestral que é equivalente. Então, eu preciso converter aquela que é nominal, que ele vai dar depois, para uma efetiva e fazer a equivalência dela. Tá certo? Então, vamos lá. Nominal para efetiva, eu sei fazer? Sei. É a mais fácil. Nominal para efetiva é só fazer multiplicação ou divisão, dependendo se eu estou fazendo maior ou menor. Então, vai lá na nominal. Vamos ver. A nominal, ela é anual, capitalizada mensalmente. Lembra dessa historinha? O que é anual capitalizado mensalmente deve ser transformado para uma efetiva de que tipo? Vou ler de novo. Taxa nominal anual de 36%, capitalizados mensalmente. Beleza? Eu vou calcular a efetiva dela. Essa efetiva deve ser em que tempo? Ao mês. Ela deve ser mensal. Como que eu sei? Porque o que manda é a capitalização. Se a capitalização é mensal, eu tenho que pegar essa taxa nominal e transformar para mensal. Beleza? Tendo essa mensal, depois que eu já fiz a transformação, vai lá no começo do texto. O que eu vou fazer com essa mensal? No comecinho, eu vou transformar ela para uma bimestral equivalente. Tá certo? Então, vamos no passo a passo aí. Então, é só não se confundir nos termos, nas palavras, nos conceitos. Professor, quando eu passar no concurso, eu vou jogar tudo isso aí no computador, ele vai me dar direto. Eu não vou precisar nem pensar. É verdade. Você não precisa nem pensar. Então vamos. 36% capitalizado mensalmente. Eu vou ter que pegar esse 36, que é nominal, e transformar para efetivo, multiplicando ou dividindo? Se ele é anual e está capitalizado mensal, o ano é maior do que o mês. Então, eu vou dividir. Vou dividir o 36 por quanto? 12. Tá certo? Aí eu fiz que passo do meu cálculo? Eu calculei só a efetiva. Tá? Então, a taxa efetiva é calculada assim. Ó. É bem facinha. Efetiva. Vou escrever tudinho aqui para, na hora da revisão, você lembrar. A efetiva é só 36%. Dividido, como eu quero converter para o mês, é dividido. Dividido em 12. 36 dividido por 12 vai dar quanto? 3%, só que agora eu converti ao mês. De boa? Bem facinho, né? Só que não parou aí. Ele pediu mais uma coisa. Ele pediu para eu calcular disso uma que seja, aí já não é efetiva. Agora a palavra é equivalente. Uma equivalente ao quê? Ao bimestre, tá certo? Então, a equivalência ao bimestre, em regime de juros compostos, é igualar as razões. Então, eu vou igualar a razão 1, toda hora eu erro isso aqui, né? 1 mais I, e aí, como eu tenho mês e bimestre, eu vou colocar o menor, elevado no tempo, que é o mês, razão 1 mais taxa, a maior, que é a que eu vou converter para bimestral, e não vou elevar nada. Então, o passo final é 1 mais. Quanto é ao mês? 3%. 0,03.
Como é mensal, e eu estou convertendo para o bimestre, vou me perguntar, dentro do bimestre existem quantos meses? 2. Tá vendo que quando eu falei que sempre acontece o quadrado, né? Porque o quadrado é pouco tempo e dá para fazer na mão, inclusive, tá? E aí, eu quero encontrar o bimestre. Simples assim. Então, vai ficar 1,03 elevado ao quadrado. Eu não sei se ele deu isso para mim. Olha lá. Tá vendo o que ele faz? Ó, ele cria uma bagunça aqui na minha mente, tá vendo? Ele coloca quadrado, você não vai nem usar, isso aqui não serve para nada. Isso aqui, né, também, ó, vou usar essa, ó, 1,03 elevado ao quadrado, beleza? Então, ficou igual a 1 mais a taxa que eu quero procurar. Quanto que vai dar isso aqui? 1,0609. Igual a 1 mais a bimestral. Bem passo a passo, eu estou sendo até detalhista demais aqui. Ficou assim. Se eu subtrair, a taxa bimestral será 0,0609 em termos unitários, mas em termos percentuais, 6,09%. Aí eu transformei ao bimestre. Certinho? Então, essa questão, ela trouxe uma pedrinha no nosso caminho, apenas pelo fato dele ter dado inicialmente a nominal. Então, a receita do bolo é essa. Se ele der a nominal, transforme em efetiva para depois fazer a equivalência. Tá certo? Então, é uma receitinha de bolo mesmo. Ultiminha dessa bateria aí, para a gente discutir um detalhezinho a mais. Transforma em efetiva. Depois faz a equivalência. Tá? Então, é um algoritmo, né? O algoritmo é uma sequência lógica. Você faz isso, depois faz aquilo, depois faz aquilo. Então, se ele der a nominal, faz a efetiva, depois faz a equivalente. Aí, viu? Detalhe da nominal é essa. O regime de capitalização é o que manda. Então, se ela está capitalizada mensalmente, isso daí, que é o ano, tem que ser jogado por mês agora. Beleza? Bom, essa daí, para vocês fecharem com chave de ouro esse negócio de taxa. Vimos as taxas nominais, as taxas efetivas, as taxas equivalentes, tá bom? Se eu fizer uma pergunta teórica para vocês, eu já respondi isso na aula de hoje, só vou reforçar. Se eu criasse uma questão e perguntasse para vocês se no regime de juros compostos a taxa equivalente seria proporcional, sim ou não? Seria proporcional, sim ou não? Só no juro simples. Vou repetir. Em juros compostos, em regime de juros compostos ou capitalização composta, a taxa equivalente, ela é proporcional ou não é? Não. A equivalente não é proporcional. Tá certo? Proporcional significaria fazer apenas isso. Fazendo isso, bastaria. Não é o caso. Eu tenho que fazer, mas elevado ao tempo. Então, esse negócio de elevar ao tempo não dá proporcionalidade. Tá? A gente não usa, se eu não quiser lembrar de tudo isso, eu vou lembrar o quê para facilitar a minha vida? No caso das taxas em regime de juros compostos, eu não posso usar a palavra proporcional. Tá certo? Eu tenho que usar equivalência. Equivalência em matemática quer dizer uma coisa diferente de ser proporcional. Tá certo? O que é ser proporcional? Aumentou bonitinho aqui, aumenta bonitinho do outro lado. Dobrou uma, dobrou a outra. Eu falaria assim, ó, se eu dobrar ao mês, dobraria ao bimestre, não é? Tá? É diferente. Exato. Apareceu um fatorzinho a mais ali. Tá entendendo? Ó, aqui é o mês, e eu quero converter ao bimestre. Se fosse proporcional, melzinho na chupeta. Porque se fosse proporcional, ia acontecer o quê? Se ao mês é 3, ao bimestre é 6. Mas é exatamente 6?
É uma excelente pergunta. O uso da palavra proporção em matemática, tá? O uso da palavra proporção em matemática, ela está vinculada a multiplicações e divisões diretas, tá? O que é algo diretamente proporcional seria algo multiplicado. O que seria algo inversamente proporcional seria algo dividido. Então, o que vai mudar seria se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. O exemplo que nós usamos na aula foi o seguinte, na aula de estatística até, foi o seguinte, a velocidade e o tempo, né? Se a velocidade dobra em um percurso, o tempo diminui pela metade, né? Então, se eu multiplico uma coisa por 2, a outra é dividida por 2. Então, por exemplo, se eu faço a viagem de Cuiabá a Sinop a 50 km por hora, eu vou demorar 10 horas para fazer essa viagem. Se eu fizer a viagem a 100 km por hora, ou seja, eu multipliquei por 2, eu vou dividir o tempo na metade. Então, eu vou dividir o tempo por 2. Isso é ser inversamente proporcional, mas eu uso o termo proporcionalidade também. Aqui, eu só não uso o termo proporcionalidade porque eu não multiplico apenas isso por 2. Existe um fator a mais do que a multiplicação, além do 6. Aparece um fator 0,9. E esse 0,9, a gente não vai entrar nesse nível de discussão porque não vai cair na prova, tá? Mas esse 0,9 ele aparece por quê dentro dessa brincadeira? Porque o tempo é expoente. Então, nós estamos trabalhando com equações exponenciais. Tá? Certinho? Então, vamos aqui na ultiminha dessa leva aí de taxas. A taxa de 15% ao ano, capitalizada ao quadrimestre, tem como taxa efetiva anual quanto? Ele só fez a brincadeira invertida. Ele falou que a de 15% ao ano, capitalizada ao quadrimestre, tem uma efetiva anual de quanto? Vou deixar vocês fazerem aí. 1 minuto, no máximo. Não é difícil. Parecida, tá, gente? É só para reforçar coisas que nós já falamos. Posso fazer uma pergunta que vai te ajudar? Que tipo de taxa é essa de 15%? Qual é o nome dessa taxa? A de 15%. Ela é nominal. Como que eu sei que ela é nominal? Porque ela está vinculada a 2 períodos de tempo. Um tempo e um tempo de capitalização. O tempo dela é 15% ao ano, mas capitalizado ao quadrimestre. Então, todas as vezes que tem essa história de num tempo e capitalizada num outro tempo, ela é nominal. Tá? Então, essa de 15% é nominal. Nós trabalhamos com taxas nominais efetivas. Então, devo converter ela para uma efetiva. E essa efetiva vai ser em que tempo? Quadrimestre. Porque quem manda é a capitalização. Se é 15% ao ano capitalizada ao quadrimestre, eu devo converter ela para quadrimestral. Ok, estou dando a receitinha do bolo. Feito isso, ele quer o quê? Como uma taxa anual no fim. Então, eu vou pegar essa quadrimestral e converter ela para anual em regime de juros compostos. Mas ele não falou que era composto no texto. Não falou? Como que eu sei que é composto? Porque se não fala nada, é composto. Tá? E só faz sentido a gente falar de taxa, capitalização mensal, quadrimestral e tal. Capitalizar taxas é juros compostos. Se ele não falar nada e está falando capitalizou, deu uma nominal, não precisa falar, vai ser composto, tá bom? Então o passo final é igualzinho. O passo final é fazer a equivalência em compostos. Então são os mesmos passos, só que com valores diferentes. Tentem aí.
Saiu um edital para Minas, né? Eu vou dar uma olhada, eu bati o olho hoje nessa informação, e olha que doidura. Eu vou falar uma coisa que talvez seja uma loucura o que eu estou falando, mas amanhã eu vou investigar isso. Eu vi um anúncio desse edital de Minas, e dentro das discursivas tem estatística. É isso mesmo? Dissertativo? Que doideira, então é por isso? Entendi. Meu WhatsApp hoje virou um trem lá, eu não respondi ninguém, não. Pessoal, então... É elaborar simulado que os caras vão querer, certeza. Simulado discursivo. Seguinte, galera, bora? Facinho. Claro, alternativa? Eu não sei, deixa eu ver aqui na minha cola. D de Deus. Então, bora. Ele falou que é 15% ao ano, capitalizado ao quadrimestre. Então, nós vamos pegar essa que é nominal e transformar numa efetiva. Né? Vai falando os nomes que você vai lembrando, tá? Então, a nominal é 15%. Só que a efetiva vai ser, vamos ver, a efetiva vai ser 15% multiplicado ou dividido? Se eu estou ao ano, que é grande, transformando ao quadrimestre, que é pequeno, se eu estou do grande para o pequeno, eu divido. Aí você vai se perguntar, dentro do ano existem quantos quadrimestres? 3, certo? 4, 4, 4. Né? 4, 4, 4 é 12. Beleza? Quanto que é 15 dividido por 3? 5. Então, nós temos uma taxa efetiva de 5% ao quadrimestre. Facinho? Mas ele quer pegar isso e converter para uma taxa anual. Não é verdade? No final, ele fala lá, ó, tem como taxa efetiva anual. Anual. Então, eu vou escrever agora a equivalência. 1 mais a taxa menor, eu sempre escolho ela primeiro, a menor é o quadrimestre, elevado no tempo. E vou igualar 1 mais a taxa maior, que é ano. O maior eu não elevo a nada. 1 mais taxa ao quadrimestre, 5. Eu coloco assim. Isso. O tempo, dentro do ano, existem quantos quadrimestres? 3. 1 mais, eu quero esse IA aqui, essa taxa anual. 1,05 elevado à terceira. Aqui que ele foi malvado nessa questão. Porque ele não me deu, né? Aí, galera, o que eu vou ter que fazer? 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05. Treinar lá a matematiquinha com vírgula. Eu não vou fazer. Vou colar dela que ela fez. Ó. Quanto que deu? Olha lá, vai dar tudo isso. Poderia fazer a aproximação. Isso, 7? 7,5. 1,0? 1,7? Meia. Ah, entendi. Aqui, né? Obrigado. Isso é igual a 1 mais IA. Então, se eu mandar para cá, isso aqui eu não vou fazer, eu vou subtrair 1, ficaria 0,1576. É a minha taxa anual. Se eu transformar isso para símbolo, 15,76%, é que nós fizemos uma aproximação, né? 15,76%. A alternativa certa, D de Deus. Galera, é isso aí, tá? Taxa, se cair taxa, eu acredito que caia. Difícil prova de fiscal, seja a carreira que for, não cair taxa,
Tá? É a vida de vocês isso aí. Tá? É mexer com taxa. Então vai cair, eu acredito que vai. Oi. Ia multiplicar. Isso. Aham. Beleza? Então, eu uso sempre esse raciocínio. Se eu estou no regime de capitalização de tempo menor, transformando para um maior, eu multiplico. Se for um maior para um menor, eu divido. Então, no caso, por que eu dividi? Porque é 15% ao ano, capitalizado ao quadrimestre. Então, o ano é maior do que o quadrimestre. Por isso que eu dividi. Tá? Facinho. Tô não. Tô não. É. O meu tá dando até problema para mim. No dia que eu cheguei de viagem, eu fui pro estúdio ali embaixo gravar. E o ar-condicionado tá sujo, cara, tá? E eu entrei no ar-condicionado que tem a poeira, esses trem. Aí não deu outro, os caras foram lá mexer lá, tava sujão o ar mesmo, estão até limpando por minha causa. Mas não é Covid, não. Certeza. E eu tenho, hein, cara? Meu Deus do céu. Não é. É terrível isso. Tira a paz da gente, né? Seguinte. Isso aqui é interessantíssimo, ó. Nesse material, agora eu coloquei aqui, ó. Fui separando por assuntos, tá? Então, quando eu abro um material que tenha uma capa nova aqui, não quer dizer que é uma aula nova, é só um assunto que eu separei para ficar didático aqui. Então, aqui, operação de descontos, desconto simples, racional, desconto por dentro, comercial e tal, tal, tal. E por fora. E taxa efetiva. Olha só, como que eu abri esse conteúdo aqui? Falando de uma convenção chamada de convenção exponencial e linear. Vamos entender o que é isso aqui. Até então, nos exercícios, nós estávamos calculando o montante e os juros para períodos inteiros. Olha a jogada da vida. Por exemplo, nós calculávamos uma taxa mensal por um período que também era em mês. Eu vou resumir isso que ele está falando. Vamos supor que eu estivesse trabalhando em regime de juros compostos, onde aquela fórmula lá do montante era montante igual capital, vezes, abre parênteses, 1 mais taxa elevada no tempo, beleza? Aí ele falava, calcule o montante aí para mim, vamos supor que a taxa estava mensal, em 2 meses ou 3 meses. Era tempo inteiro, não tinha 2 meses, vírgula alguma coisa. Você entendeu? Então, se eu tiver com o tempo inteiro, 2 meses, não está quebrado. Não é 2 meses e meio, 2 meses, vírgula 3, por exemplo. Se eu tiver com o tempo inteiro, eu uso a fórmula exponencial. Agora, se eu tiver um tempo fracionado, eu uso uma fórmula chamada linear. Eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Isso aí é um jeito do sistema financeiro catar dinheiro nosso. Por quê? Quem sabe muito disso aí é o dono da BV Financeira, é o dono do Bradesco, do Itaú. Os caras enriquecem nas nossas custas. Nós não fizemos isso daqui, ó. Olha a jogada, galera. Lembra quando eu falei que eu poderia fazer um gráfico de dinheiro e tempo se os juros fosse simples, assim, e se os juros fosse composto, assim? Lembra disso? Olha o esqueminha. Aonde que você acha que o cara vai ganhar mais dinheiro se eu estiver trabalhando num tempo que não é inteiro para uma capitalização, por exemplo, ao mês? Vamos supor que existe uma quitação de uma dívida após 4 meses, mas aí eu paguei em 3 meses e meio e a taxa é mensal. Ele vai fazer 2 cálculos separados. Ele vai fazer um cálculo que é mensal a regime de juros compostos para os 3 meses,
Mas ele vai fazer para o período que é quebrado, para o período que é com vírgula, ele vai fazer a regime de juros simples. Por quê? Porque no período de intervalo menor do que o tempo de capitalização, ele ganha mais no simples. E após o período de capitalização, ele ganha mais no composto. Não é assim que é? Então, resumindo isso que eu falei, se eu tenho um tempo que é quebrado, que é fracionado, ele pratica 2 cálculos separados. Na parte fracionada, eles calculam simples, porque o simples ganha mais. E na parte inteira, ele pratica o composto, porque na parte inteira, o composto, ele ganha mais. Então, o mercado financeiro, ele funciona assim. Ele funciona, depende. Você vai fazer num tempo inteiro ou num tempo fracionado? Se for no tempo inteiro, ele está ganhando mais sempre no composto. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas se eu tenho um tempo fracionado, eu paguei em meio mês, metade do mês, ou seja, 15 dias, nesse intervalo quebrado, ele vai praticar o juros simples, porque o juros simples está acima. Está entendendo a jogada? Isso é real ou é inventado? É real. Tá? É por isso que dentro da matemática financeira, dentro de questões de prova, eles colocam esse assunto, que é a convenção exponencial e a convenção linear. E a explicação de por que se pratica isso é essa que eu acabei de dar. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver o que está escrito aqui. Ó. Ele fala, mas se nesse mesmo tempo a taxa, por exemplo, fosse igual a 10% ao mês, e o tempo de aplicação fosse igual a, digamos, olha aqui a jogada, ó, 4 meses e 15 dias. Então, a taxa não está ao mês, aqui 10% ao mês, mas a aplicação foi em 4 meses inteiro, 4 meses, mas teve uma fração, não teve um quebrado aqui? 15 dias. Então, o que vai acontecer? Nessa parte inteira, eu vou fazer o cálculo do montante na fórmula do composto. E a parte fracionada, que são os 15 dias, eu vou fazer a juros simples. Tá certo? É assim que funciona. Essa convenção nós chamamos de convenção exponencial versus linear. Olha lá, ó. Quem é a exponencial? A exponencial é a normal, nós já estudamos, não precisa decorar a fórmula nova. A exponencial é o montante calculado a juros compostos. Não tem novidade. Capital vezes 1 mais a taxa elevada no tempo. Então vamos no primeiro exemplo aqui. Ó. Vamos usar essa taxa, vocês vão fazer para mim aí. Vai lá, já pega as calculadoras aí. No exemplo que eu vou usar, é 10% ao mês, uma aplicação de 4 meses e 15 dias, e o montante da aplicação igual a R$100, só para facilitar a vida. Tá? E aí nós vamos fazer com um valor, um dado aí de que 1,1 elevado a 4,5 daria esse resultado. Eu já dei esse valor aí para vocês. Tá? Como que ficaria se eu aplicasse só a termo de comparação por enquanto? Tá? Se eu aplicasse direto só nesta fórmula. Somente na fórmula dos juros compostos. Vou adiantar a vida aí. Eu fiz aqui essa daqui no slide. Então, eu iria aplicar ali. Ó. O capital é 100. A fórmula é 1 mais a taxa, que é 10%. 10% é 0,1. Elevado a 4 meses e 15 dias. Só que 4 meses e 15 dias é escrito no tempo como 4 meses e meio. Ah, professor, mas não falou que o mês tem 30 dias. Se ele não fala, é comercial, ordinário, tá bom? Se ele não fala, é comercial. Então, se a questão silencia, se ela abstrai, nós praticamos comercial. Então, 4 meses e meio, 4,5, por que mês de 30 dias? Então, nós colocaríamos assim. Só que o texto me deu uma informação lá anteriormente de que 1,1 elevado a 4,5 dava aquele número ali, ó. 1,1 elevado a 4,5 daria 1,5356. Aí eu multiplicaria por 100, beleza. Eu chegaria a R$ 153,56, beleza? Não tem novidade aqui até onde eu fiz. O único detalhezinho que teria essa questão é que os 15 dias eu usei como uma fração de meio, não foi? 15 dias, meio. Então ficou 4 meses e meio. Tá. Mas é assim que acontece no mundo real? Não é. Olha o que eles fazem no mundo real. Ó. Vamos fazer o mesmo cálculo, só que separado. Vamos fazer pela convenção chamada linear. Tá? O que é linear? Separado.
Eu separo a parte inteira, que são os 4 meses, e a parte inteira eu faço a juros compostos. E separadamente eu faço a parte não inteira, que são os 15 dias, a juros simples. E somo os resultados. Olha lá. Vamos lá. Primeiro, eu vou fazer o mesmo cálculo. Então, montante é igual a capital, que é 100. Tudo bem? Mais vezes 1, mais a taxa, que é 10%. Só que eu não estou elevando a 4,5, perceba. Eu estou elevando só a 4. Então, em juros compostos, eu estou elevando só o tempo inteiro, 4 meses. Beleza? E aí, se eu fizer essa conta, 1,1 elevado à quarta, eu dei o valor aí, calculei. Vai dar 1,4641. Então, o montante ficaria R$ 146,41, beleza? Só que eu não terminei, porque não é 4 meses, é 4 meses e 15 dias. O que eu faço com os 15 dias? Prestem muita atenção. Os 15 dias eu faço a juros simples. Eu usei uma fórmula direta. Eu falei, não precisa, tal, porque o juros simples, ele é CIT, não é? Na aula de ontem, eu fiz isso aqui, ó. Juros simples é CIT, tá? Se eu quisesse mesclar a fórmula e colocar uma fórmula só para o montante, eu fiz um cálculo aqui, mostrei para vocês, eu chegaria nessa fórmula do montante, ó. Isso aqui é simples. Tudo isso que eu estou falando aqui de azul é juros simples. Ficaria com o capital 1 mais I vezes T. Essa é a fórmula do montante para juros simples, beleza? Tá no material de vocês aí. Eu iria pegar o resultado anterior, que deu quanto? R$ 146,00 e ele seria o meu capital, tá? Ele seria o meu capital. Então, ali no capital, eu usei R$ 146,41. Vezes 1 da fórmula, mais a taxa de 10%. Só que agora, o tempo é de quanto? 15 dias. Tempo de 15 dias é quanto escrito em mês? Meio, tá? 15 dias é meio mês. Então, note que aqui eu coloquei quanto? Meio. Beleza? Então, eu fiz um cálculo a juros simples. Vou pular uma etapa aqui. Se eu fizer toda essa continha, olha quanto que eu vou chegar. R$ 157,73, tá? Isso que é feito no mercado. Se eu não tivesse feito dessa forma, separado um cálculo e outro, eu chegaria em quanto em dinheiro? R$ 153,56. Se eu jogasse só na fórmula do composto. R$ 153,56. Qual é o esquema que eles fazem para ganhar um dinheiro a mais? Faz a parte inteira a composto e a parte fracionada a simples. Então, ele chegaria num resultado de 157,73, que ele ganha mais. Não ganha? Então, 99,9% das questões, quando eu tenho um tempo que está fracionado, 1 mês e meio, 1 ano e meio, capitalização anual, eu vou ter que fazer separadamente. Por quê? Porque é assim que acontece no mundo real. Tá certo? Professor, e se ele deu um tempo fracionado e não falou para mim? O nome dessa convenção real chama convenção linear. Se ele não falar para mim que a convenção é linear, e ele deu lá o tempo quebrado, está quebrado no problema, eu tenho que fazer qual? A linear. Porque é a linear que acontece no mundo real. Entendido? Beleza? Então, como que eu vou aprender? Vamos ter que aplicar aqui nas questões. Eu não vou pedir para decorar essa fórmula. É loucura. Faz do jeito que eu expliquei agora que dá certo. Questãozinha. Vai lá, vou deixar vocês pensarem. Se vocês quiserem, estudar para concurso, eu tinha um amigo super engraçado na faculdade, a gente tava lá se matando, né? E número, cálculo, aí uma hora que a gente tava cansado, assim. Aí um colega, Adilson, ele gente, vender espetinho dá menos trabalho, né? Eu acho que eu vou vender espetinho mesmo. E era Miguel, ele é super inteligente, assim, só que ele mandava essa no meio da aula, assim, pra gente. Gente, vender espetinho é bem mais fácil, né?
Deus? Bora, juntos. Então vamos. A empresa A contrata a empresa B para a prestação de um serviço cujo valor à vista é V. Aí ele brincou comigo, porque ele não me deu um número. Se ele não me deu um número, taca essa letra lá na brincadeira. Aquele meme que aconteceu esses dias, né? Começaram a colocar letra na matemática, né? Então, tacaram uma letra aí, só não tem o número. Então, no lugar do número, coloca essa letra. Onde apareceu o quê? O valor. O que é esse V na prática que ele está falando? É o capital. Então, onde apareceria o capital, você vai tacar um V, uma letra V. E manda V. Vai para cima. Pelo contrato, A vai pagar B no prazo de 2 anos e meio. Aí, ó. Já acendeu uma luzinha na minha cabeça. Se a taxa for anual, o tempo está fracionado. Porque é 2 anos e meio. Então, vamos continuar lendo. Vamos ver. Em uma única parcela que incluirá o valor à vista mais juros contratuais de 10% ao ano. Pronto, caí na situação. A taxa está anual e o tempo, o prazo, é de 2 anos e meio. Ou seja, olha aqui, ó, olhando no gráfico. Quando incidir a capitalização aqui, a capitalização é anual. É ou não é? Ele vai ter uma fração que está abaixo da capitalização. Porque ele falou que é 2 anos e meio. A parte fracionada é mais rentável no simples do que no composto. Então, aqui está acontecendo a nossa discussão teórica sobre esse assunto. Continue. Se o contrato firmado entre as partes para a quitação da dívida prevê taxa de juros compostos, foi bonzinho, nem precisava falar. Com convenção linear. Entregou o ouro. Ele falou, você tem que trabalhar com a convenção linear. O que é a convenção linear? Praticar a parte inteira a juros compostos e a parte fracionada a juros simples. Tá certo? Então é isso. E se ele não falasse que ele vai praticar como convenção linear? Se ele não falar, é linear do mesmo jeito. Porque no mundo real é a linear que ocorre quando tem esses tempos quebrados, vamos falar assim. Então, o valor mais próximo do total de juros, cuidado que ele quer juros, tá? Destaque isso no texto. Ele quer juros, ele não quer montante. Total de juros que B deve pagar para A ao quitar a dívida no prazo. É aproximadamente quanto? Então, vamos lá. É a mesma coisa. Eu apaguei, né? Só que... Ah, não apaguei porque estava aqui. Eu vou fazer sem o valor do capital real. Eu vou usar uma letra V, mas não tem problema. Olha nas alternativas. Nas alternativas todas não trazem um Vzinho aí na história. Quer dizer que esse V você vai carregando ele até o final. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer juntos. Como que é esse negócio de convenção linear? Então, eu vou fazer 2 continhas aqui. Uma para a parte inteira do tempo e outra para a parte fracionada do tempo. Então, para a parte inteira do tempo, eu vou jogar direto na conhecidíssima fórmula aí do montante para capitalização composta.
Então, o montante será igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada no tempo. Beleza. Ele só brincou comigo porque ele não falou que o capital é um dinheiro. Ele falou que é uma letra. Não tem problema, posso colocar assim? Devo, né? Vou usar vezes como pontinho. 1 mais. Qual é a taxa que ele está praticando? Quantos por cento? 10%? Ao ano? A parte inteira são 2 anos, não é? Só que ele falou que são 2 anos e meio, então a parte inteira eu vou fazer assim e a fracionada no simples. Então vai ficar V vezes 1,1 elevado ao quadrado. Inclusive isso aí dá para fazer, né? 1,1 ao quadrado é 1,21, né? 1,21. Eu coloco o número na frente e a letra depois. Em matemática é muito comum que isso aconteça, tá? Isso aqui, na realidade, seria V vezes 1,21, mas nada impede que eu faça assim. Normalmente, a gente coloca o número na frente da letra. Então, esse é o montante. Ótimo, professor. E agora? O que eu faço com esse número? Eu vou fazer agora o regime simples para a parte fracionada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o montante é igual. Agora, vou escrever aqui composto e aqui simples, porque é uma outra fórmula. Vai ser o capital que multiplica 1 mais I vezes T. Beleza? O capital é de quanto? Este valor vira o capital, correto? Não pode esquecer. O montante que correu no composto vira o capital no simples. Então, ele vai virar 1,21 aqui no capital, V, vezes essa coisa aqui, 1 mais. E agora, a taxa é de quantos? A taxa é de 10%. 10%. E o tempo? Meio ano, não é? 0,5. Tudo bem até aqui? Então, o montante será igual a 1,21, bem passo a passo. 1 mais, quanto que vai dar isso? Vai dar 0,05. 1,21 V vezes 1,05. Aí agora, meu trabalho é fazer essa continha aqui, ó. Se alguém puder me ajudar, 1,21 vezes 1,05. Quanto que dá? 1,21 vezes 1,05. Ninguém? 27,05? V. Só que não foi isso que ele pediu. Ele pediu o quê? Os juros. Quem é juros mesmo? Como que se calcula juros de maneira genérica na matemática financeira inteira? Aqui não tem diferença se é simples, se é composto. Juros, o raciocínio sobre juros relacionado ao montante. Juros é o montante menos o capital. Quem que é o montante final? É o final que vale, tá? É esse final aqui. O montante final é esse número. Tá? O montante final é 1,2705. Quem é o capital? Foi o valor inicial. E não esquece que aqui tem um V, né? Menos o valor inicial, que é o V. Quando não aparece nada para V, é 1V. 1V. Então, é a mesma coisa de falar que é isso menos 1. Então, vai sobrar 0,2705 V como juros. 0,2705. 0,2705 é o mais próximo. Ele falou que é aproximadamente. Letra C de cachorro. Fácil, né? Moleza, fácil demais.
A melhor questão da aula de hoje é essa aí agora, ó. Estão sim, com certeza. Essa eu quero que vocês tentem mesmo, tá? Se arrisquem. Pode errar, a hora de errar é agora. Tenta de novo. Pergunta para mim. Eu vou dar uma dica aqui, ó. Essa questão, ela tem um detalhe teórico, que é isso aqui, ó. Percebam bem que quando eu pego o capital no regime de juros simples, ele veio da onde? Ele veio como o resultado do montante nos compostos. É apenas este detalhe que deve ser observado bem para resolver essa questão. O que nós usamos como capital, lá na parte simples ou na parte fracionada, é resultado do montante que foi feito anteriormente nos juros compostos, na parte inteira. Essa questão, ela pede apenas o raciocínio inverso do que a gente fez aqui. Nós fizemos do composto para o simples. Ela vai fazer ao contrário. Ela vai pegar do simples para o composto. Pensem aí um pouquinho. Vamos fazer juntos? Então tá. Então vou operar. Estou operando. Nesse caso que não é inteiro aí, ó, é 12 dias e está mensal, é só fracionar. Por exemplo, como que eu faço para transformar 12 dias em meses? 12 dividido por 30. Mas não falou que é 30 dias. Acabei de falar numa questão anterior que quando ele não diz nada é tudo comercial. Então é 30. Vamos juntos? Vamos juntos. Ele diz assim, ó.
Sabe-se que um capital é aplicado durante 2 meses e 12 dias. Aqui já acende uma luzinha na minha cabeça, tá? Porque ele está dando uma unidade inteira aqui de meses, mais uma fração de dias também. A taxa de juros composta de 2% ao mês. Aqui a luzinha na minha cabeça acende mais ainda. Por quê? Porque a capitalização está mensal, mas o tempo que se passou está em meses e dias, então tem quebrado, não tem? Tem fração ali. Tá, mas vamos continuar. Utilizando a convenção linear. Aqui eu já sei o que eu estou fazendo, tá? Utilizando a convenção linear quer dizer que ele vai capitalizar isso de forma separada. A parte inteira ele vai capitalizar a juros compostos e a parte fracionada de dias ele vai capitalizar a juros simples, beleza? Por causa do que a gente já explicou. Mas vamos continuar. Obteve-se que, no final do prazo da aplicação, o valor do juros simples correspondente ao período de 12 dias foi igual a R$ 104,04. Aqui eu já entendi outra coisa. Ele me deu um raciocínio inverso, porque normalmente a gente chega no final do cálculo para encontrar os juros. É no final de tudo que a gente consegue encontrar os juros. E aqui ele já me deu os juros, mas ele me deu os juros de uma parte específica. Ele me deu os juros somente da parte simples, tá certo? Somente da parte simples. Então ele falou que na parte simples, ou seja, na parte de 12 dias, os juros foi este. Vai. Este mesmo capital, aplicado durante 2 bimestres, a uma taxa de juros compostos de quase 4% ao bimestre, apresentará no final do período um total de juros igual a quanto? Então, é uma questão bem difícil, porque ele me deu toda uma ferramenta para calcular num período de 2 meses e 12 dias, mas no final ele me pediu ainda uma outra conta. Isso que tornou a questão complexa. Ele falou, faz tudo isso, mas no final nem quero, eu quero mais uma coisa. Eu quero que você faz, mas me diz que eu vou aplicar esse capital, mas em 2 bimestres. Aí eu vou ter que fazer uma outra conta. Mas para fazer essa outra conta, o que eu preciso encontrar para chegar nesse valor final que ele quer? Eu só conseguiria chegar nesse valor final que ele quer se eu sei o capital aplicado desde o início. E nessa questão ele não deu. Ele não deu o capital que foi aplicado logo no começo, ele só deu os juros. Os juros que aquele capital rendeu. Não é verdade? Então vamos com calma. Vamos fazer aqui. Questão difícil, não é muito óbvia. Deixa eu ver de onde saiu essa questão aqui. Ó. É uma questão que caiu para auditor fiscal da Cefaz do Rio, tá? Questão do nível mais complexo, realmente. Então, eu sei o que ele está pedindo, já é uma grande coisa. Eu sei o que ele está querendo. Ele está trabalhando com a forma linear de capitalização, separando os juros simples dos juros compostos, devido à parte fracionada. Então, vamos pegar aqui o que ele deu. Ó. O primeiro valor que ele me deu, numericamente falando, foi o tempo de 2 meses e 12 dias, mas lá na frente ele falou que isso rendeu no período de 12 dias. Vou até escrever aqui, ó, no período de 12 dias. Acompanha aqui meu pensamento. Olha lá, ó, no período de 12 dias, os juros foi de R$ 104,00. Os juros, R$ 104,04 na realidade. Beleza? E eu sei, pelo estudo que nós fizemos aqui, pelo que nós estamos estudando, que nesse período de 12 dias, correu o juro simples. Não é verdade? Então, se correu o juro simples, esse valor apareceu da onde? Da fórmula do juro simples. Não do montante, da fórmula dos juros simples. Juros simples é calculado como? CIT. Ele me deu juros, ele me deu isso. Esse J vale R$ 104,04. Quem é o capital? Não sei. Quanto que é a taxa? O exercício deu, ó. Ele me deu uma taxa mensal. A taxa mensal de quanto? 2% ao mês. Mas se eu colocar 2% aqui, que é isso aqui, é 2%, eu não posso colocar 12 aqui, concorda? Porque 12 é dias e aqui está mês. Então eu coloco 12 sobre 30. Por que 12 sobre 30?
Porque 12 dias fracionado em 30, que é o mês. É como se eu estivesse transformando isso para mês. Tá? Se você dividir 12 por 30, vai dar um número quebrado, não vai? Inclusive, nós poderíamos até simplificar esse valor. Ó. 12 dividido por 30. Eu posso simplificar isso aqui por 6 e por 6. Ó. Matemática básica. Daria quanto? 2/5. Concorda comigo? 2/5 é quanto? Se eu dividir 0,4. Tudo bem? Todo mundo? Então, eu posso trocar isso aqui por 0,4. Então, ficaria 104,04 igual a C vezes 0,02 vezes 0,4. Gente, aí é matemática básica. Eu falei, não vamos ter tempo de ficar fazendo tudo muito passo a passo. Eu pegaria este número e mandaria dividindo o 104,04. Quem passaria dividindo aqui? Vamos ver. 2 aqui vezes 4 é 8. 0,008 aqui passaria dividindo. E aí eu teria que dividir isso. Eu dei uma técnica, que foi potência de base 10, tá? Mas existem outras. Então, esse resultado aqui, eu não sei se ele é exato, mas eu tenho uma colinha. Pode fazer. 2% e dividir por... Pode. Pessoal, o mesmo comentário. Eu escolhi fazer a divisão. Eu poderia multiplicar e depois dividir? Sim. Eu poderia dividir só depois multiplicar? Sim. O caminho para isso aqui é diverso. Não, mas ali, ó, 2%. Beleza. Aí eu pego ele, divido por 30 e multiplico por 12. Pode. Certo? Você pode fazer esse dividido por esse e multiplicado por 12. Você pode fazer esse dividido por esse e multiplicado por 0,02. Tá bom? Não tem problema. Você pode fazer sempre que for vezes aqui. Você só não pode fazer isso, essa escolha, quando aqui é mais ou menos. Tá? Dividindo isso, fazendo a divisão aqui, eu estou colando para não precisar ficar fazendo tudinho. Vai dar 13,005, tá? Deixa eu ver. Não, falei errado. 13.005. Se alguém puder conferir para mim. Isso. Beleza. Acabei? Claro que não. Eu encontrei o quê? O capital, não é? Só que esse capital que é aplicado, agora lembra o que eu falei antes de apagar a lousa. Esse capital, ele tem uma relação lá com os juros compostos. Ele significa o quê dos juros compostos, este capital? O resultado do montante da outra conta. Né? Então, se eu jogar lá agora, no tempo inteiro, na parte inteira, no período, ó, vou escrever bem aqui, período de 2 meses, que é a parte inteira, o cálculo é feito em cima desta formulinha. Sim ou não? Mas este montante, ele é isso aqui, ó. Certinho? Este montante dos juros compostos é só a inversão do cálculo que eu fiz anterior. Então, aqui vale 13.005. E eu não tenho, então vou colocar aqui uma outra sigla para não confundir. Eu vou chamar esse capital de capital 1, porque não é a mesma coisa ali, vocês acabaram de ver. Então, esse capital número 1 eu não teria. 1 mais a taxa é a mesma, é 2%, elevado agora no tempo inteiro de 2, bem de boa. Então, seria 13.005 igual capital número 1, vou descobrir, vezes 1,02 elevado ao quadrado. Então, 13.005 igual C1. Aqui dá para fazer o dobre eleva ao quadrado, né? Quanto que vai dar? Dobre eleva ao quadrado? 1,04. 04. Confere para mim. Eu estou meio já cansando já.
102 vezes 102. Então, aqui vai dar 1,0404 dividindo, eu vou achar o capital número 1. Dividiu, se alguém puder me ajudar. R$12.500. Isso aqui já seria mais do que suficiente nessa questão. Eu fiz, o que eu descobri? O capital que foi criado inicialmente. Tá? Então, se eu falasse bem assim, ó, olha agora o raciocínio inverso. Prestem atenção. Se eu aplicar um capital de R$12.500 em 2 meses e 12 dias, ele gera esses juros. Esse. A questão fez isso de uma maneira invertida. Então, olha como que é. O discurso, ao contrário, é muito fácil entender. R$12.500 aplicado em 2 meses e 12 dias gera um juros de R$ 104,04. Entendeu? Só que a gente teve que fazer isso de maneira inversa, porque ele não deu o capital inicial. Ele deu juros. Aí eu fiz a raciocínio invertido. Mas essa questão, eu falei, é filha da mãe. Porque ele quer o quê agora? Ó? Olha lá o que ele fala. Este mesmo capital, que eu não sabia quem era. Eu descobri agora, acabei de descobrir. Esse mesmo capital aplicado durante 2 bimestres a uma taxa de juros compostos de 4% ao bimestre, mudou tudo. Apresentará no final de um período um total de juros igual a quanto? Então ele falou, pega isso daqui e faz outra coisa para mim. Aplica ele a regime de juros compostos. Então já sei, vamos lá. Outra conta, vamos separar. Juros compostos é isso aqui. Então, eu vou aplicar esse capital do jeito que ele está falando. Capital de 12.500 que eu acabei de descobrir. 1 mais. Só que agora ele falou, é outra taxa. A taxa é de quanto? 4% ao bimestre. Em quantos bimestres ele quer que eu faça isso? 2 bimestres. Está todo mundo adequado? Bimestre, bimestre, de boa. Então, o montante será igual a 12.500 vezes 1,04 elevado ao quadrado. Então, o montante será igual a 12.500 vezes 1,04 ao quadrado, dobra, né? E eleva ao quadrado. Então, o montante vai ser igual a 12.500 vezes isso. Quanto que vai dar? Estou sem minha colinha aqui. Aqui? 0,816. 13.520, é isso mesmo. 13.520. Eu apliquei quantos mesmo? Quantos que eu recebi no final? Qual que é a diferença entre essas duas coisas? R$1.020. Alternativa certa, letra A. Questão difícil? Pra caramba, galera. Tá? Vai cair exatamente assim? Não sei. Mas é bacana, aí vamos lá, eu brinco, sempre falo isso, né? Somos adultos e vacinados. Essa questão é para você estudar ela, estudar o pensamento que foi feito sobre ela. Não é para a gente chegar assim, eu já sei fazer de pancada só de ter assistido a aula. Não, estuda ela com calma, vê o que foi feito, como que o elaborador pensou a questão. Eu acho mais legal aqui você tentar entender a cabeça do elaborador. O que o cara desenhou nessa questão, do que sair fazendo conta igual doido, assim, vai fazer muita conta. O que o cara imaginou? Ele imaginou apenas o processo inverso. Normalmente nós falaríamos que um capital de 12.500, fracionado em 2 meses e 12 dias, iria gerar aqueles juros lá. Isso que ele falou. Mas ele fez ao contrário. Ele falou, então vamos pensar ao contrário? Será que dá para descobrir o capital falando juros? Dá para descobrir. Beleza? Chega. Tá bom, cansei já. Amanhã tem mais. Amanhã de manhã a aula, né? Tchau para vocês. Dessa matéria aqui, sim. Aí depois tem lógica.